está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Olha aí, Frejá. Que coisa linda, minha gente. Como é bom, né? A gente ter assim grandes clássicos, grandes cantores. Frejá. Lembra do Frejá, ô Barba? Roqueiro nacional, bom, dos bons, né? Que legal, gente. Por isso que a gente começa assim, ó, nessa terça-feira aqui, programa Bendita Hora, hein? Nesse clima gostoso. Olha, bonito, né? Mas bonito mesmo, vamos ver os convidados já que o padre vai apresentar para vocês aqui. Mas antes, quero convidar você, vamos colocar tudo nele. Ele é o tudo. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. É isso aí. Mas olha só, hein? Que terça-feira especial. Vamos começar aqui pela minha direita. Todos estão vindo pela primeira vez aqui no meu programa, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo. Começando por ela aqui, ó. Tá aqui à minha direita, nutricionista clínica e dietista. O quê? Nossa querida Daniele Costa. Daniele, seja bem-vinda, querida. Prazer é meu, pai. Uma alegria estar com você aqui. Prazer é meu. Seja bem-vinda. Obrigada. Viu? Grande Daniele. Olha só, gente, ela é psicóloga daquelas assim que a gente acha no palheiro, assim, ó. São poucas. Essa aqui é maravilhosa. Nossa querida doutora Alessandra Petraglia, é isso? Petraglia. Maravilha, doutora Alessandra. É uma alegria sempre ter aqui, viu, você? Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Maravilha, doutora Alessandra. Minha gente, tá pensando o quê? Meu lado esquerdo, seu direito. Ela é autora de um best-seller aqui maravilhoso, produtora digital, palestrante, com experiência internacional. Estou falando aqui dessa nossa querida Lilian Bertin, é isso? Bertin? Isso mesmo. Lilian, seja bem-vinda, querida. Obrigada, padre. Deus abençoe. Amém. E olha aqui, gente. Olha o trabalho dessa mulher aqui da Lilian, ó. Minha idade não me define, hein? É isso aí. Tá vendo? Minha idade não me define. Isso aqui, ó, é um baita de um trabalho que essa mulher faz maravilhoso. Isso aqui é do padre, hein? Ninguém mexe. Isso aí. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso aqui, Lilian. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Ele é cirurgião, que eu não sei se eu vou saber falar direito, porque ele até deu risada. Ele é buxomaxilofacial, tá certo? Tá corretíssimo, padre. É isso. Doutor Magno Liberato. Doutor Magno. Muito obrigado, padre. Uma alegria tê-lo aqui, viu? A minha também. Muito obrigado. Maravilha. Tá vendo, gente? Só as feras aqui no bom sentido, né? Ó, vamos então aqui já a primeira notícia. Vamos ver aqui. Dá uma olhadinha aqui, ó. Cirurgia ortognática. Quando o procedimento é recomendado? Olha, você está vendo as fotos aí, gente? É um rapaz com um queixinho bem para dentro, né? E aqui, não sei, aqui eu já acho que mais normal, não sei. Doutor, quando que esse procedimento é recomendado? A gente está vendo pelas fotos aí, mas o senhor, pela tua experiência, quando que é recomendado? É a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa, doutor. Olha. Casos como esse são muito comuns da gente ver no nosso dia a dia. Pessoas com um queixo pequeno que aparentemente é só uma questão estética, só que a gente sabe que lá por dentro da nossa cabeça e pescoço acontecem várias alterações. Quando a gente tem essa mandíbula muito pequena, a gente tem a obstrução da passagem correta do ar. E aí, pensa que a nossa garganta é como se fosse uma mangueira. Quanto mais para trás essa nossa mandíbula, mais encurta o calibre dessa mangueira. E mais eu tenho dificuldade de respirar.
Então, uma das indicações muito claras que a gente tem hoje para a cirurgia ortognática, que é a cirurgia de correção desse posicionamento dos ossos maxilares, são problemas respiratórios. Paciente com grandes problemas respiratórios, também ronco, também apneia do sono. Tudo isso é uma das indicações, né? Outra indicação muito precisa é o paciente que não consegue ter um tratamento ortodôntico finalizado. A gente vê muito por aí, demorei anos para utilizar aparelho, quando tirei meus dentes entortaram todos de novo. Muito dos problemas não está no posicionamento dos dentes, mas no posicionamento dos ossos maxilares. Que coisa. Então você está colocando um ponto muito importante, que não é uma questão só da estética humana, né? É uma questão da saúde respiratória do ser humano, né? Totalmente. Então, a questão, por exemplo, esse maxilar dele, na verdade, a formação dele ali, ele está incomodando a respiração da pessoa. É exatamente isso. E esse problema começa, e até uma atenção para as mães e pais de crianças, isso acontece na infância, tá? Esses hábitos que a gente tem hoje de deixar o filho chupando chupeta, chupando o dedo, mamadeira, mesmo nos primeiros anos de vida, é o que atrapalha o desenvolvimento desse osso mandibular. Então, o ideal é a gente não deixar... Já é uma tendência. Já é uma tendência. Tem de ter essa deformidade. Deformidade. Pode falar desse nome. Aí, na hora que a pessoa ainda chupa a chupeta, fica na mamadeira muito tempo, pode ainda ser mais agressivo ainda para isso acontecer. Perfeito, é isso mesmo. Então, a gente até fala que se for para ter desses estímulos, né, que seja antes até dos 3 anos de idade, porque a partir dos 3 vem um espichão ósseo muito grande. Então, a gente tem que ter esse controle também com os pais. Claro que isso daí não é nós que fazemos, mas como que é feita uma cirurgia dessa, doutor? Por exemplo, ela o que é? A pessoa, claro, ela vai ter que ser anestesiada, né? E vai ter que fazer um deslocamento. Como é que é isso? Perfeito. Hoje em dia, a ortognática, ela avançou muito, né? De 5 anos para cá, a gente tem uma tendência com as cirurgias minimamente invasivas. É uma tendência hoje da área da saúde, né? A gente dificultar um pouco o trabalho do cirurgião, porque as incisões são menores, há uma dificuldade técnica, mas facilitar o pós-operatório do paciente. Então, a cirurgia é feita toda por incisões, que são cortes por dentro da gengiva, onde a gente consegue chegar nessas deficiências ósseas e consegue fazer cortes milimetricamente programados até em softwares de computador que a gente usa para nos auxiliar nisso. Interessante. E aí a gente usa da própria estrutura óssea do paciente para colocá-la na posição correta. E aí a gente coloca para finalizar pequenas plaquinhas e parafusos de titânio, como se você tivesse quebrado o braço e colocado isso. Ficam para ir para sempre, não peguem sensor de avião, de banco, e você já fica com a vida normal. Ele não sente nada, ele não vai sentir uma vida normal, ele pode sentir algum incômodo dependendo do passar dos anos. É ótimo. A abertura da boca, o falar, ele vai ter uma coisa normal ou ele tem que ter um pouco mais regrado por causa disso? Vida extremamente normal, mas eu dependo muito de profissionais que me ajudem. Não só a equipe de cirurgia, mas trabalho com fonoaudiologia, trabalho com a fisioterapia, com o pessoal também da nutrologia, da nutrição, para poder restabelecer esse paciente como um todo. A ideia é ele não ter nenhum tipo de restrição no pós-operatório. Claro, pequenas coisas possam ser que venham a incomodar, mas o benefício da cirurgia é tremendo. Que essas pequenas alterações é tipo o preço. Você, quando faz uma cirurgia, eu gosto de falar muito que não existe na vida adulta ganha-ganha, né? Então você tem uma questão de querer emagrecer. Você não consegue fazer isso comendo o que você quer. Você quer ter uma gestão emocional. Você não consegue fazer isso deixando sua mente avoada. Para a cirurgia, a mesma coisa. Então, tem ali algumas restrições que vai ter, só que ele vai ganhar muito com a parte respiratória, fonética, estética, que é o que se vê, né? E todos os benefícios, principalmente emocionais, né? Legal, mas pelo menos você vê que ficou bem legal pro rapaz. Eu estava até em dúvida, será que é o mesmo? São casos diferentes. Mas nessa foto, assim, essa aqui, não estou vendo nenhuma dificuldade. Falei, mas deve ser o mesmo, mas, né? Ficou maravilhoso, bacana, hein, doutor? Posso falar uma coisa, padre e doutor? Aqueles pacientes também que têm o maxilar bem pra frente, né? Eu tenho até um youtuber famoso que ele acabou de fazer uma cirurgia e foi bem dolorida, parece que foi uma retração, né, do maxilar que era bem pra frente. Eu acho que tem a ver com você É muito também, comum isso também, né? Tanto maxilares pequenos como avantajados. A cirurgia não muda tanto, só que a técnica muda um pouco, mas o objetivo é o mesmo. Estabelecer função respiratória, mastigatória, estética, fonética, de dor, mas principalmente quando melhora tudo, vem a parte emocional junto. Sem dúvida. Que legal. Tá vendo, gente? Que bacana, cada coisa que a gente vai aprendendo aqui. E tem jeito, hein? Isso que é mais legal. Vamos mais uma notícia aqui importante. Aproveitar essa turma boa aqui, ó. Dá uma olhada. Quais são os perigos de seguir as dietas da moda
das redes sociais. Agora nós temos moda até nas redes sociais para você ter uma dieta. Eu já vi essas dietinhas de redes sociais. Eu não fico seguindo, né? Mas eu já vi. Ô, Daniele, conta para nós aí, existem perigos de seguir essas dietas aí, dessas modas aí nas redes sociais? E aí tem um nome de pessoas lá que fala com uma ênfase, faz com ênfase. Não, porque isso eu conheço, porque eu sou doutor, Conta um pouquinho isso aí. Eu falo que começa do início, que a grande maioria não é profissional gabaritado para estar falando sobre dieta. A grande maioria não é? A grande maioria são pessoas que tanto já fizeram algumas dietas loucas aí. São pessoas também, profissionais de educação física que gostam de se intrometer na nossa área da nutrição. Deles, né? Aí, assim, são vários. E eu falo para todo mundo, é muito importante, lógico, a informação está aí, né? Quem quiser é só ir buscar, só ir atrás. Mas você ter um atendimento personalizado faz toda a diferença. Eu trabalho especificamente, né, mais com dietas para emagrecimento. E eu falo para o meu paciente, não existe um milagre. Então, não adianta correr atrás do milagre que ele não vai vir. Você tem que, primeiro, se conscientizar do que é isso, do que você quer, para depois a gente montar uma estratégia para você emagrecer. E eu vou acompanhar você não vai ficar sozinho. E rede social é isso, você faz por conta. Os riscos para a saúde é muito grande. Principalmente, a primeira coisa que acontece em dietas extremistas é a perda de massa magra, que é os músculos. A gente definha. E a gente depende desses músculos. E depende disso para a saúde. Isso deixa a imunidade alta. Então, as pessoas, infelizmente, acabam indo para as redes sociais, porque também é mais barato, né? Mas só ir lá, pegar a dieta que a pessoa fez, vou fazer. Não, mas muito isso mesmo. eu falo para minhas pacientes, vocês são únicos. Deus nos fez únicos. Cada um é um. O que é bom para mim pode não ser bom para você. O que é bom para você pode não ser bom. Uma avaliação pessoal de cada pessoa. Cada um, né? Tem. Agora, Daniele, a gente está vendo também, graças a Deus, você falou da questão dos músculos, né? Muitos médicos, inclusive os médicos que estão vindo aqui também, estão falando muito isso. Que até as pessoas idosas precisam fazer musculação. Músculo é vida. Porque o músculo é onde ele vai te dar essa longevidade, vai te dar mais condições, vai te dar essa vida que você está falando. E realmente isso que você falou é muito importante, né? E quando a pessoa emagrece muito e não sabe emagrecer, tem que saber ter um acompanhamento, ela pode perder essa musculatura que é o tudo dela. É desnutrição. Ela vai ficar o oposto da nutrição. A nutrição é nutrir, né? Não é desnutrir. Então, é o que eu falo para todo mundo. Gente, presta atenção, faça o acompanhamento. Eu falo que parece caro para você se tratar com um nutricionista, com um personal trainer, não é. Porque eu falo que quando você chega na sua idade madura, né, na melhor idade que todo mundo fala, a conta chega. E aí essa conta é muito mais alta, que a conta do cardiologista, a conta do psiquiatra e assim vai. Então assim, gente, se cuide hoje, para que amanhã você colha isso. A gente vê muitas pessoas novas que elas não são nem muito... Você não vê elas com aquela deformidade de obesidade mórbida, como é que chama? Mórbida. Tem gente que está um pouco gordo e está querendo fazer a bariátrica. Você está tendo muito casos assim de pessoas que ficam, eu não sei se eu faço um tratamento de dieta, porque acho que não vai adiantar. É melhor fazer uma bariátrica? Padre, pior, eu tenho pacientes que já fizeram a bariátrica e não tem mais o que operar. E aí? Já engordou de novo? Já engordou tudo de novo. O mais triste é isso. Hoje, eu falo, os meus pacientes que já fizeram as cirurgias, normalmente, a média está sendo há 8 anos atrás, 7 anos, 14 anos atrás, quando teve o boom da bariátrica, né? Hoje, eu falo que eu estou perdendo um pouquinho de espaço, hoje no mercado, para outras fórmulas milagrosas, por exemplo, as novas canetas, né, emagrecedoras, né? Só que, gente, ninguém imagina que isso é feito para pessoas que têm problemas de saúde, que é diabetes. Diabetes. Gente, ninguém imagina falar que isso para nós aqui. Quanto é sério, o quanto é importante a gente pensar na nossa saúde de uma forma mais delicada. Eu queria a solução, né, para todo mundo, falar, olha, é assim que você vai emagrecer, né, é só comer o alimento. E outra coisa, eu falo, não existe o alimento que emagrece ou o alimento que engorda, é quantidade, é disciplina, né, e não tem dieta sem disciplina. Então, isso todo mundo sabe, todos os profissionais, tudo na vida a gente precisa ter uma organização, uma disciplina para que a gente consiga seguir. Pô, que legal, tá vendo, gente? Que bacana, né, esse campeão? Pessoas que sabem falar, sabem estudar o caso. Eu gostei muito, cada pessoa... ela é única, então você tem que fazer
um exame daquela pessoa antes de você falar, eu quero ficar igual aquela. Calma lá, devagar com andor, como diz os religiosos, né? Maravilha, gostei demais. Ei, Barba! Bora, pá. Olha mais uma informação aqui? Bora, deixar até o café pro padre, hein? Que beleza. O que explica o aumento da violência contra as mulheres? Isso aí é uma pergunta brava, hein? Sim. Vamos lá. Doutora Alessandra, a gente sabe que as mulheres, vocês são espetaculares, né? Mas são sempre vítimas de uma violência aí. O que é isso? Essa covardia em relação às mulheres, o que explica isso? Tem uma explicação? Se é que podemos falar, existe uma explicação, vai. Sim, na verdade, a violência contra as mulheres é uma situação que acontece multifatorial. É um contexto multifatorial, onde nós temos que analisar e investigar as causas que devem ser sociais, culturais e individuais. A questão do aumento da violência, sim, tem acontecido. Porém, o que acontece também é um aumento da visibilidade na televisão. Também, né? Tá? E isso, de uma certa forma, é bom, porque, de acordo com as pesquisas, as mulheres, algumas, nem todas, estão levando isso para redes sociais, para televisão, estão tendo mais consciência e, assim, está tendo mais visibilidade do que algo que já acontecia antes. Então, são duas questões. Tinha medo também e o trabalho de ir até e mostrar isso. Agora nós temos políticas para isso, feminicídio, Maria da Penha. Então, elas estão sentindo mais segurança, apesar do medo, claro. É que agora está funcionando, né? Agora está funcionando, porque existem projetos e programas pelo SUS, do governo. Quanto mais pessoas estiverem informando as mulheres, né, dos abusos e como que começam tais abusos, melhor. Então, são N fatores, né? Por que isso acontece? Por que você diz sobre a covardia, né? Contra as mulheres, a violência, tanto psicológica, que nós não devemos esquecer, que é um crime, a violência psicológica, que resulta numa violência até física. Então, existem pesquisas também sobre esses agressores, que a maioria dos agressores tem transtorno de personalidade, que inclui transtorno narcisista, borderline, entre outros tipos de transtornos. Interessante, hein? Não diagnosticados e, claro, não tratados. Sim. Né? Então, a falta também da questão emocional, né, da maturidade emocional desses parceiros, de não lidar com a rejeição, não saber lidar com a traição, né, com a frustração. Então, essa dificuldade dessas pessoas, desses homens agressores, em lidar, né, com tudo isso, tem essa tendência a se tornar agressivo. Outra questão também, porque, como eu disse, as causas são multifatoriais, nós temos que entender a questão da sociedade, do contexto cultural, a cultura, né, do patriarcado, do machismo, que ainda existe, sim, que é onde a mulher tem que ser aquela mulher para servir, né, para obedecer, para ser controlada, ainda existe. Né? Muito, né? E quando a mulher se torna, então, independente emocionalmente, financeiramente, o homem, esse agressor, ele perde ali o controle do seu poder contra essa mulher, aonde vem a agressão, como eu disse, que pode ser violência psicológica e até uma violência também física e sexual. Eu acredito que ela tem a ver, você falou que é multifatorial, Sim. Mas assim, eu acho que isso é uma questão do próprio ser humano em si, independente de ser homem ou mulher, né? Sim. Esse descontrole de você não saber se autoconhecer, você não tem limites da sua violência, porque eu posso ser violento com qualquer pessoa. Sim. Dependendo, se eu for contrariado, se eu me sentir contrariado, Sim. eu posso eliminar um ser humano, seja ele um homem ou uma mulher. Então, eu acho que as questões, elas estão também muito enraizadas nisso, né? Padre, como eu disse, nós não temos uma educação afetiva e emocional, tanto homens como mulheres. Sim. Veja só, nosso sistema educacional, né, privilegia, claro, as disciplinas, né, matemática, português, mas a educação emocional. Começa aí o autoconhecimento, o equilíbrio, né, de saber lidar com as rejeições. Sim. Então, muitos homens têm esses comportamentos agressivos porque não aceitam
o não aceitam a rejeição. E relacionamento, a gente está falando de relacionamento amoroso, porque a maioria dessas mulheres, elas são vítimas dos seus próprios parceiros. Então, a maioria desses homens, eles partem para agressão por conta de N fatores, como eu disse, um deles pode ser transtorno de personalidade, de conduta, de caráter, que nós estamos falando aqui, né? Por não se conhecerem. Aí começa lá atrás, no sistema que está falha educacional, aonde nós deveríamos iniciar com esses projetos nas escolas. Perfeito. Educação afetiva, educação emocional, em saber lidar já de criança mesmo, né? Eu sou muito a favor disso aí que você está falando, sim. Algumas escolas privadas têm essa iniciativa, como também a educação financeira, que é muito importante, que tem tudo a ver com saúde mental e emocional. Ser algo mais global. Eu estava falando com a colega aqui, enquanto você estava fazendo o merchan, que a questão do transtorno alimentar. Olha só, tudo é saúde mental. A pessoa que ela faz a bariátrica, por que ela emagrece e depois ela volta a engordar de novo? Porque ela não observou isso, ou a pessoa, o profissional esqueceu, né, o médico que fez a bariátrica, de dizer que, olha, você precisa tratar a sua saúde mental, o seu transtorno de compulsão. Tem que ter um acompanhamento de vários profissionais, né? O nutricionista, o psicólogo, né? A questão do colega que também bucomaxilofacial. Falei certo, colega? Vocês todos estão parabéns aqui. A pessoa, ela muda a autoimagem dela quando ela passa por uma cirurgia. E tem que ter um acompanhamento também psicológico. Então, tudo tem a ver com saúde mental. Tudo. Então, realmente, são vários fatores mesmo que elas vão linkando essas violências, né? Sim. E a questão financeira que traz a independência para as mulheres. Também. Então, é super importante. Era algo que a sociedade universal não estava acostumada a ver. Por que as mulheres continuam em relacionamentos abusivos e tóxicos? Por conta da muitos homens até e mulheres falam, mas ela que quis ficar nesse relacionamento, mas é por medo. Por medo de não conseguir, né? Cuidar dos filhos, essa coação também. Então, são vários fatores que levam a ela continuar num relacionamento muito ruim. Eu acho que uma das fagulhas que leva isso, por isso que eu falei da questão do ser humano, que eu acho que ele não só, claro, a mulher talvez seja mais vítima disso, mas os homens também. Sim. Porque assim, a gente for falar dentro até do âmbito espiritual, ele vai percorrer isso aí tudo. Porque Deus veio nos salvar exatamente chamado de um espírito de orgulho que nós temos. Nós não temos humildade. É verdade. Nós nascemos com a nossa humildade muito quebrada. Sim. A gente é bem egoísta. Sim. E isso, se eu não... Aí entra... É até cultural, né, padre? Se eu não trabalhar essa minha falta de humildade, eu vou ser agressivo, eu vou ser egoísta, eu posso até matar. Isso. Então, por isso que na religião, Deus veio nos salvar de nós mesmos, né? Dessa coisa destemperada, que é esse orgulho próprio que a gente tem. E aí eu posso eliminar, por exemplo, eu me senti traído. No caso, foi para você, que foi uma mulher. E ainda vocês, teoricamente, são mais frágeis fisicamente. Sim. É uma mulher, etc e tal. E eu não sei trabalhar essa minha índole, a perda, eu mato você. A gente chama de transtorno de caráter, de conduta, de personalidade. Exatamente. E agora, por que é multifatorial? Porque nós temos que entender a cultura. De onde que vem isso? A Bíblia já fala da subjugação, né, da mulher. A mulher tem que obedecer a um patriarcado. O homem ainda que está no controle. Então, eu posso... né? Eu posso bater, eu posso xingar, eu posso fazer o que eu quero. E ainda existe, sim, infelizmente, isso na nossa sociedade. Tá vendo, minha gente? Vamos mais uma aqui no título. Legal, hein? O assunto aqui vai voando, hein? Dá uma olhada aqui nessa aqui, ó. Olha essa aqui. Empresária sorocabana lança livro para quem quer viver, realizar e conquistar sonhos, ó. Independentemente, minha gente, da idade. Quer dizer, ela fez esse trabalho aqui maravilhoso que o padre já mostrou, né? Obrigada. Nossa querida Lilian, as pessoas elas podem sonhar, realizar sonhos, independentemente da idade que ela está passando. Pode estar chamada naquela idade idosa, ela pode ainda lutar, vale a pena conquistar. Vale a pena. E existem duas premissas, padre. Existem as pessoas jovens que já morreram para a vida e acham que esse restinho já não dá mais nada, né? E existem as pessoas que são mais, que já envelheceram, que já têm uma vida mais longa e que muitas vezes se bloqueiam dessas oportunidades.
E também é uma questão cultural. Porque quando, lá em 1800 e tanto, quando foi criado lá a questão da Previdência, as pessoas na época que foi criado fora do país, né? Bismarck criou a Previdência. Naquela época, as pessoas viviam em média 40 anos. E a Previdência era para quem chegava aos 70. Então, você vê que tinha uma lógica. Aqui no Brasil, isso veio por volta de 1923. Tá certo? Nessa época, as pessoas também viviam por volta de 40 anos. Hoje, a gente tem pessoas que se aposentam aos 60, em média, agora homens 60, 65, se eu não me engano, e eles vão ter uma sobrevida, porque a última estatística do IBGE, se eu não me engano, foi 73 anos para os homens e 78, 79 para as mulheres. Ou seja, olha quanto tempo tem pela frente. E essas pessoas têm bagagem de vida. Sim. Elas podem fazer muitas coisas. Eu, por exemplo, fiquei 30 e tantos anos como empresária e acabei me tornando mentora, palestrante aos 50 anos de idade. Ai, que legal. E eu não me vejo parando de trabalhar antes de 80, 90 anos. Que eu digo que eu vou viver muito. Eu digo para os meus filhos, olha, problema é de vocês, mas a mamãe vai viver bastante. Então, assim, a gente tem que olhar para essa questão porque o mundo está envelhecendo, as pessoas já não estão tendo mais filhos. O número de filhos estão diminuindo. Sim, bastante. E a base da pirâmide, ela está invertendo. A base era uma base longa, né, com o topo afunilado. E agora isso já está começando a inverter. Ou seja, a gente tem que começar a olhar para isso. Como eu vou suprir a necessidade dessas pessoas daqui para frente? Como eu vou tratar dessas pessoas? Como eu vou dar dignidade de vida para essas pessoas? Porque o livro, ele fala sobre a oportunidade que a gente tem de qualquer fase você se reinventar e estar produtivo economicamente, né? Emocionalmente. E essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu vou chegar até quantos anos e com qual liberdade? Eu concordo número, gênero e grau, mas eu só tenho um pontinho aqui que me incomoda. Qual? Por exemplo, você colocou aqui, será que eu cheguei ao topo? Sim. Isso vai depender muito da pessoa. Exato. É aquilo que nós estávamos falando assim, vai depender muito de cada um. Eu posso chegar ao topo com 70 anos. Sim. Com 80. Pode olhar, tem tantas pessoas que ganham até o Oscar, aí, artistas com 80 anos. Né? E ainda estão se redescobrindo. Mas a questão toda aí a gente fala muito da prevenção. Se eu procuro, enquanto eu estou vivendo hoje, cuidar bem da minha saúde, me alimentar bem, ter uma vida regrada, eu vou chegar a uma idade bem mais avançada para eu poder conquistar sonhos. Eu preciso estar bem de saúde. Sim. Exato. Porque também não adianta nada a gente falar isso daí se eu não tenho condições econômicas para poder me alimentar bem, para eu ter uma moradia digna. Mas essa é a provocação, padre. Qualidade de vida, porque eu posso chegar... Ao invés de ter um sonho que eu posso realizar com 70, 80, eu posso estar acabado falando, Deus me leva porque eu não aguento de tantas dores no meu corpo. Eu estou morrendo. Aqui assim, a provocação é essa. Exato, você foi cirúrgico, porque é exatamente sobre isso. Se eu quero viver mais e já existe estatísticas dizendo que nós vamos viver mais, a pergunta que não quer calar é: como? Será que eu vou ter independência de ir e vir? Será que eu vou ter saúde? Será que eu vou ter a questão financeira me respaldando? Ou será que eu me aposentando aos 60 anos, 65 anos, eu vou ter que escolher entre pagar o plano de saúde ou fazer o supermercado? Perfeito, tá vendo? Então, as pessoas estão querendo uma aposentadoria, porque nós tivemos isso incutido na nossa mente, mas estão se esquecendo que a nossa vida produtiva ela deve ser mais longa. Ou, durante a nossa vida jovem, a gente tem que preparar a nossa renda passiva para garantir a nossa velhice, que é a parte mais cara. Logo, logo, nós vamos começar a ouvir uma mudança de falas aí. Sabe como é que é? Sem dúvida. Eu estou aposentado com 65 anos. Eu não vou usar mais agora. Agora que eu estou velho, eu quero descansar. Não. Agora eu quero viver de uma outra maneira. Cuidando, tendo uma saúde boa, sabe? Cuidando mais de mim. Aquela fase minha primeira,
Passou. Agora eu vou viver muito bem daqui para frente. Então isso aí vai depender de... Por isso que muita gente está voltando a estudar. Exato. É o que eu mais vejo hoje, eu acho bacana. Minha mãe acabou de se formar, ela está com 61 anos, acabou de se formar na faculdade de uma... 61? 61. Nova pra caramba, meu. Eu já sou vó, padre. Eu sou avó. Deus, minha família é muito que jovem. idade. Mas não, foi com 18, eu já era maior de idade, mas eu fui mãe cedo. Mas enfim, mas é isso. Olha. Mas é isso, sabe? Então, nunca é tarde. Mas como é que a gente chega bem? Isso. Fazendo tudo isso, O planejamento. mais legal, então, é a jornada. A jornada. A caminhada, né? Você se Sucesso é permitir, isso, né? já A caminhada. apesar do sucesso, apesar das suas conquistas, você se permitir ir além. Por isso eu aproveitar a criei o jornada, movimento Voz de Impacto, que Isso ajuda mesmo, as me dá esse pessoas nome 50 a mais Nossa, legal. a olharem para si e enxergarem o que eu posso fazer daqui para frente. E esse livro ajuda nisso. Então vamos cuidar desde agora, viu, minha gente? Ó, gente, o padre vai fazer um intervalo aqui, tomar um cafezinho direito com essas meninas e esse rapaz aqui. Já a gente volta aí, hein? Meu povo, olha que beleza. Voltamos aqui depois de um cafezinho bom. Vamos aqui outra notícia. Vambora? Vamos olhar aqui, ó. Ronco e a apneia do sono. O dentista pode te ajudar a resolver. Vamos ver. Pessoa que ronca muito, o que faz? Joga fora a pessoa, joga da cama, você vai... Muda de quarto. Vai para outro quarto, a apneia do sono. O que a gente pode fazer, doutor, quando a pessoa está com esses problemas aí? Pode ajudar? Como ajudar? O dentista pode ajudar em que nisso a parte aí? Olha, primeiro de tudo é muito importante a gente falar que não é normal roncar. Isso Não é normal, não? Não é normal roncar. Ih, Tá? a Barbaça, vai ter que ser... Meio polêmico, porque o que acontece? O ronco, se for aquele ronco baixinho, primário, posicional, quando você dorme muito de barriga para cima, ou quando está muito cansado, esse ronco leve, eu não diria que ele esconde problemas. Isso de vez em quando tudo ok. O problema é quando começa a aumentar a intensidade, porque o ronco ele pode esconder uma doença muito grave, que é o que a gente comentou ali, a apneia do sono. Então o ronco que as pessoas acham, é feio, deixa minha esposa no outro quarto, que saiu algumas matérias disso, o divórcio do sono, dormir em quartos separados. Isso é horrível para uma instituição como o relacionamento é, né? Então você está colocando o seu parceiro ou sua parceira de lado porque ele está roncando, e aquele problema que é que ele esconde. Então a gente tem que entender que o ronco, de uma forma muito simples de explicar, é um bloqueio parcial ou total da passagem do ar. Quando o ar a gente não consegue jogar para dentro do pulmão, a gente começa a provocar parte disso, o ronco. É o barulho, que é o estreitamento daquela passagem do ar que eu comentei antes. E aí a gente tem que entender que um ar entrando com menor frequência, a gente começa a ter o pulmão trabalhando muito mais forte, o coração tem que trabalhar muito mais forte para suprir aquele pouco de oxigênio que está entrando, começa a ter deficiências intelectuais por causa de problemas de falta de oxigênio, inflamação corporal e todos os problemas que o respirar ruim pode te causar. Está entendendo por que o ronco, ele tem que ser um sinal de alerta para as famílias? Por isso que a gente sempre fala, não estou falando que o ronco ele precisa ser tratado ou operado, mas precisa ser investigado. A investigação é necessária. E a odontologia tem a especialidade, que é a odontologia do sono, que ela ajuda a, primeiro, fabricar aparelhos ortopédicos para se colocar nas arcadas dentárias, jogando a mandíbula mais para frente, porque com a mandíbula mais para frente a gente livra a passagem do ar. Aquilo que você falou, um pouco... Aquilo que eu falei, só que não cirurgicamente, mas sim um aparelho mais perfeito. Existem estratégias tecnológicas hoje, então a gente estava falando da produção de colágeno, né? A gente vai perdendo esse colágeno no decorrer da vida. E parte desse colágeno que é perdido também acontece na nossa musculatura interna da garganta. E aí, o barulho do ronco, ele é provocado por parte dele, pelo vibrar desses músculos que estão flácidos na garganta. A gente pode aderir a tecnologias como lasers, que ajudam a gente, aplicando energia naquela região, a fazer uma fabricação endógena, ou seja, o nosso próprio corpo voltar a formar colágeno e criar sustentação para aqueles tecidos. É diferente de você tomar o colágeno. É diferente. Ali você usa de uma tecnologia energética para o corpo entender aquilo como uma inflamação controlada que ajuda você a ter sustentação. Perfeito. E aí vem as estratégias cirúrgicas, como a cirurgia ortognática, ela é onde hoje a odontologia pode ajudar. Então, estratégias não cirúrgicas como aparelhos de avanços mandibulares e as nossas especialidades, como é a minha da cirurgia bucomaxilofacial, com a parte de lasers ou também com a parte de cirurgia.
Que legal, hein? Interessante, né? Interessante. E assim, a gente sempre fala, não menospreze o seu ronco. Ele pode estar escondendo uma doença muito grave. É cachorrinho, tem uns cachorrinhos que roncam muito. Também é a mesma coisa. pra Alterações anatômicas. É, Mesma coisa. coisa, hein? Ainda bem que eu não tenho cachorro perto de mim, mas tá tudo certo. Nada contra os cachorrinhos, não, hein? Eu amo cachorro. Ó, etarismo limita oportunidades e desvaloriza talentos. Olha só. Não é? A gente teve aí, está começando a mudar. Padre, o senhor já assistiu aquele filme O Senhor Estagiário? Eu não tive essa oportunidade. Ele é um filme bacana da gente se assistir. Ela é uma jovem, cria uma startup, só que ela fica toda perdida e ela vai buscar uma pessoa no mercado que assim, tem uma bagagem gigante, que já tinha sido lá um CEO, talvez. E ele ajuda os dois juntos, usando a criatividade, a jovialidade com a experiência, eles fazem uma coisa perfeito. bem disruptiva. E eu acho que as empresas hoje em dia estão começando a se conscientizarem disso. Sobre isso. Então, eu já atendi vários casos como mentora de pessoas que foram demitidas porque estavam chegando próximo aos 50 anos, a pessoa fica arrasada, se sente frustrada, se sente um lixo mesmo como ser humano, porque é a idade que está tirando ela do jogo e não a competência, né? E hoje em dia as empresas estão se dando conta de que não dá para deixar só nas mãos dessa geração aí, que Perfeito. é uma geração que tem muitas ideias, mas que talvez não segure muita pressão. Senão começa a ser uma hipocrisia. A gente fala tanto que a pessoa tem que aprender a viver muito bem a partir dos 50 anos Sim, pra frente. é. Só que o espaço político, comercial, financeiro... Descarta essas pessoas. Descarta essas pessoas. Então, Exato. pra que eu vou ficar gastando meu tempo? Falando, então, realmente acabou, chegou nos 50, 60, acabou a vida de todo mundo. E eu, como gosto de puxar o assado para o meu braseiro, eu adoro falar sobre empreendedorismo, foi a minha seara durante tantos anos. Então, eu sempre motivo essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho a usarem a experiência delas, empreenderem ou se gabaritarem digitalmente, muitas vezes, porque é importante essa inclusão digital, buscar alguns cursos, algumas orientações para se manterem ativas e darem aquilo que elas têm de tão bom, que é a experiência no mercado de trabalho. Aí a gente vai longe, se a gente conseguir essa conscientização. Maravilha, tá vendo, gente? Eu tô amando esses papos aqui, hein? Você tá gostando também? E tem mais aqui, hein? Dá uma olhada nessa outra informação aqui, ó. Como identificar sinais de abuso e violência em relacionamentos? Sandra, isso aí é de fogo, hein? Quer dizer, dá para identificar, mas tem gente que parece que ela tá tão encantada, Sim, fica essa palavra. cega, ela não consegue perceber o que o óbvio está mostrando, né? Sim, mas voltando à minha fala anterior, falta educação afetiva e emocional, porque muitas pessoas confundem posse com amor, paixão. Paixão, isso. Então, sinais são muitas vezes veladas, né? Não são tão assim fáceis de identificar, mas veja só, você está no relacionamento amoroso e a pessoa começa uma violência psicológica e o outro não percebe, claro, né? E pode ser brincadeirinhas de mau gosto, aonde a pessoa coloca a outra pessoa, né, numa situação ruim. Nomes pejorativos, sabe, brincadeiras, e aí isso vai evoluindo para uma violência verbal, psicológica, né? Para verbal começa os xingamentos, né? De uma violência verbal ela passa para outro tipo de violência física, mas tudo começa realmente numa violência psicológica que é difícil de visualizar, de ver que você está naquele ambiente, que você está sendo manipulado, onde você não pode mais ser você na sua personalidade. Quando, por exemplo, vou dar exemplo, a pessoa, o parceiro, ele não quer que a mulher trabalhe, né? Mas não porque ele vai prover, né, o sistema familiar ali, mas porque ele não quer. Então, começa a manipular a pessoa para ficar só com os amigos dele, perder o contato com a família, com amigos.
Então, veja só a manipulação acontecendo né, de uma forma velada, não exposta. E dessa manipulação vai acontecendo outros tipos de violência. A violência psicológica, a violência verbal, até a física, né? Então, tudo começa da psicológica. Os abusos, a manipulação. E sempre tem alguém que é mais carente do que o outro, né? Sim. E é perceptível. Sim. E aí vem a dependência emocional, Exatamente. né? E a gente percebendo que aquela pessoa ela é muito sensível, ela é uma pessoa muito carente. Sim. E se eu tenho uma intenção, que não é amor, é uma paixão, ou alguma outra realidade, eu me aproveito daquilo. Sim. Isso qualquer ser humano. Pode ser até uma mulher para com um homem para com uma mulher. Exato, padre. E toda pessoa que tem essa manipulação, ou que tem esse transtorno, né? Até narcisista, tem esse poder de manipular. Então, sempre tem a questão, sim, da pessoa, ela ter uma autoestima fragilizada. Sim. Ela não se vê realmente nas suas atribuições, habilidades, se achar inferior, porque o outro também, né, faz com que a pessoa se sinta assim. Veja só, né? Ele sempre coloca nesse contexto dela se sentir culpada e isso vai minando a sua autoimagem e autoestima. Então, os sinais, às vezes as pessoas de fora conseguem ver melhor do que a pessoa que está nesse abuso, nessa dependência na sua carência, emocional, na sua financeira. vida pessoal, e é isso que entra de novo no lado pessoal. Só Deus sabe por que aquela pessoa, às vezes, ela está se deixando até para lá certas coisas óbvias de abuso, né? Porque, às vezes ela está com medo, ela está carente, ela tá... enfim. Gente, olha, é longo o papo aí. É bem complexo. Bem complexo. Obrigado, viu, doutora? Maravilhosas suas colocações. Vamos aqui mais uma outra notícia, gente, ó. A influência das redes sociais no comportamento alimentar da população e do papel do profissional da nutrição. Fazer mesas bonitas, chamar todo mundo é muito gostoso e faz aquelas comilanças. E parece que isso tudo é a vida perfeita para se alimentar, né? Só que nem é tudo aquilo que é muito saboroso, ele é o nutritivo e pode ser um motivo que está matando muita gente. É que eu estou vendo tanta gente com infarto, passando mal, com diabetes, porque não sabe se alimentar bem a população, não é isso mesmo? Concordo. E assim, não é que a população não sabe se alimentar, por causa de ficar buscando nas redes sociais a dieta perfeita, ou a alimentação perfeita, sem olhar para a sua criação, para a sua base alimentar. Eu falo que funciona para a vida. Nós, por exemplo, brasileiros, o que funciona para a gente? É o arroz, o feijão, a carne, verdura, legume, frutas, leite, né? Eu vejo muita gente falar do glúten hoje, né? Tá na moda cortar o glúten da dieta. Não tem que se cortar o glúten. Tem a ver com o clima da gente. Não tem nada a ver. E as pessoas acabam, buscando fórmulas milagrosas para melhorar a saúde, mas de forma errônea, de forma errada. Nós deveríamos ser o país que mais deveria, por exemplo, beber água. Nós temos muita água potável ainda no nosso país. Abundante. E sucos naturais, né? Ao invés de refrigerantes. Eu não posso falar suco natural, porque cada suco, né? Eu falo que energeticamente ele é calórico. Por exemplo, suco de laranja, eu falo para todo mundo, gente, cuidado com a laranja. Porque para você fazer um copo de suco de 300 ml, é no mínimo 3 laranjas. 3 laranjas, né? Cada uma por volta de 90 calorias, vai para 300 calorias, só um suquinho rápido. Bota açúcar. Então a gente tem que tomar, até com isso, tá vendo? Parece saudável, mas não é. Tem que saber conhecer. Tem que ter tudo, então, é o conhecimento. E o conhecimento só adquire aonde? Através do estudo, da informação, das informações corretas, de profissionais que vão entender e vão passar essa formação correta para todo mundo. Não ficar no pai Google lá, não tem como. Grande, olha aí, gente, Daniela dando uma aula, Daniele, né, dando uma aula para nós aqui, muito legal. Gente, o nosso tempo acabou, infelizmente. Gostei demais. Eu acho que nossos papos hoje estão bem legais, hein? Eu gostei muito. Ótimo. De todos vocês. Doutora Magno, volta aí, tá? Eu gostei demais. Isso é um prazer, viu? Explica muito bem. Poxa, tá? muito obrigado pela honra e pelo convite, viu? Vou voltar sim nas próximas. Viu? Lilian, você que esse livro aqui, ó, vai estar fazendo sucesso e vai fazer muito mais. Gratidão, padre. Volte aqui com a gente. Gratidão tá bom, imensa, querida? viu? Muito obrigado, tá? Obrigada. Pelo livro, pelo presente, suas colocações. Daniele, você é muito capaz. Muito obrigado. Obrigada. Gostei muito. Obrigada. E a doutora Alessandra, muito competente. Muito Gostei obrigada. demais. Também Bom? gostei. Deus abençoe. Gente, valeu. Olha, logo mais hoje nós temos aí a Noite Carismática, a última antes da Páscoa, hein? Vai lá, 7 horas da noite, aguarda lá pelas redes sociais, Padre Marcos Roberto Pires.
Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, Pai. Crescendo, me absorvendo, e de repente eu me vi assim, completamente ser. Vi a minha força amarrada no seu passo, vi que sem você não tem caminho, eu não me